A Carla deve estar em trânsito. Das meninas, Então, meninas, bom dia. Hoje para mim, acho que é uma grande responsabilidade, como eu disse, né? E tentar passar essa mensagem para vocês. Eu confesso que eu não fazia noção do que era, né, a Santa Missa. Eu realmente talvez eu tivesse uma ideia, mas uma ideia assim muito superficial. E eu comprei uns meses atrás um curso sobre a Santa Missa, né, da Jéssica Jacobos. É um curso muito bom, inclusive, né, recomendo. E então tudo que eu vou falar aqui foi realmente inspirado no curso dela, né? Acho importante dar realmente os créditos e eu também realmente recomendo o curso dela. Claro que o que eu vou passar para vocês aqui é muito, só um trecho, né? Só um pedaço do curso, né? Vamos dizer assim, o ponto central, porque ela faz uma construção muito legal, desde Adão e Eva até realmente chegar à Santa Missa, né? Então, eu acho que é muito mais denso, muito mais extenso o conteúdo do curso, e aí eu teria que, né, dar um curso para vocês poderem falar tudo, mas eu acho que o que eu vou falar aqui, né, o que eu preparei para vocês ontem, e eu até revivi muito, porque ela faz uma construção realmente muito interessante dentro do curso, e eu achei muito bacana mesmo, porque ela vem contando essa história e ela chega, assim, vamos dizer, no ápice. Então, o que eu vou dividir para vocês aqui realmente já é esse ponto do ápice do curso, tá? Então, eu vou compartilhar, vamos fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vamos lá. Vamos compartilhar a minha tela. Então, vamos lá, meninas. Então, hoje a gente vai falar sobre a Santa Missa, né? Eu já fiz aí a introdução, né? Falando para vocês o quanto me tocou, né, estudar sobre a Santa Missa, o quanto ressignificou, na verdade, porque eu realmente tinha uma ideia muito superficial da missa. E aí, meninas, eu já tinha uma ideia muito vaga, né, que, assim, que tem trechos ali da missa que a gente vê que remete à Santa Ceia, então, mas eu não fazia ideia de quanto a conexão entre a Santa Ceia e a missa era grande, né, eu não fazia ideia porque a gente via ali realmente que eram só ali, a gente ouve algumas coisas que a gente sabe que são originárias ali da Santa Ceia, então não tem como a gente falar da Santa Missa sem falar da Santa Ceia. Então, eu vou fazer uma introdução, relembrando vocês, né, todo esse evento que foi a Santa Ceia, que foi a última refeição que Jesus fez, né, junto com seus apóstolos, junto com seus discípulos, e aí, no final, vocês vão entender como que se deu depois essa conexão da Santa Ceia com a Santa Missa, tá? Então, eu vou começar fazendo a leitura, né, de Lucas 22, do versículo de 1 a 23, que vai falar sobre a Santa Ceia. Que acho que chegou alguém aqui. Na cara. Então, vamos lá. O confronto com Satanás. Estava próxima a festa dos ázimos, que se chamava Páscoa. Os sumos sacerdotes e doutores da lei procuravam uma maneira de acabar com Jesus, pois tinham medo do povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então ele saiu e foi tratar com os sumos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo sobre a maneira de entregar Jesus. Eles ficaram contentes e combinaram-lhe de dar-lhe dinheiro.
Judas concordou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus sem o povo saber. A lembrança da libertação. Chegou o dia dos ázimos, em que se matavam os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai tudo para comermos a Páscoa. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem com uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o até a casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda dizer: Onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrar-vos-ás no andar de cima uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparai tudo aí. Os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. A instituição da Eucaristia. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei muito comer convosco essa ceia pascal, antes de sofrer, pois digo-vos, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, agradeceu a Deus e disse: Tomai e reparti entre vós, pois eu vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, partiu e distribuiu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Mas vede, a mão do homem que me vai trair está comigo à mesa. Sim, o filho do homem vai morrer, conforme Deus determinou. Mas aí daquele homem o que vai trair. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer tal coisa maior. Bom, então agora a gente vai refletir um pouco sobre essa passagem que nos diz muito sobre a Santa Ceia, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem, né, no começo a gente fala que, no começo aqui no Evangelho de Lucas, ele fala que estava próxima a festa dos ázimos, né, mas estava um clima muito ruim, porque Jesus já estava sendo procurado. E nesse momento, Satanás entra em Judas, que é quem a gente sabe que é quem vai trair Jesus. Jesus já sabia que um deles iria traí-lo, né? Queria confessar onde eles estavam, então ele não quis anunciar antecipadamente para os discípulos, seus discípulos, onde ia ser a ceia pascal, porque se ele contasse, ele já ia, né, quem iria traí-lo já ia dizer onde eles estavam. Então, por isso que ele pede, né, para Pedro e João, ele dá essas coordenadas, então vá até a cidade, encontre com essa pessoa, porque eles realmente não sabiam onde era. E assim eles foram lá se fazer a ceia pascal. Aproximava as festas dos ázimos, chamada Páscoa. Talvez vocês, não sei se vocês tiveram essa dúvida, mas tipo assim, por que Páscoa, né? Porque Jesus fala que ia celebrar a Páscoa. A Páscoa não é a ressurreição de Cristo, a gente não comemora na Páscoa que a gente comemora, não é a ressurreição de Cristo, e nesse momento a gente ainda não tinha acontecido a ressurreição de Cristo. É porque antes dessa Páscoa já existia uma Páscoa, né, dos judeus, inclusive ela foi celebrada por muito tempo como uma festa pagã, né, mas eles tinham esse costume de celebrar essa Páscoa bem nessa época, né, onde Jesus também depois teve a celebração a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí, sim, na verdade, aquela Páscoa que anteriormente era celebrada entre os judeus, né, ela agora, sim, depois da ressurreição de Cristo, ela se tornou a nova Páscoa, a Páscoa que a gente conhece, a Páscoa definitiva, tá? Que é a passagem do pecado, né, da morte, para a salvação, para a vida, tá? Então, é a nova Páscoa. E no versículo 14, né, a gente também vê que Lucas fala, chegou a hora. Eu não sei se vocês se lembram da passagem da boda de Caná. A boda de Caná é aquele casamento onde eles estão, e aí começa a faltar vinho e pão,
E aí Jesus, a Maria fala para os garçons, né, faça tudo o que ele vos disser. E Jesus fala, mulher, não chegou ainda a minha hora. Quando ele falou isso, ele estava dizendo desta hora. Então, aqui, quando a gente vê no versículo 14 que fala, né, chegou a hora, é desta hora que Jesus estava falando. E é a hora realmente de ressignificar, vamos usar essa palavra que a gente usa muito hoje, de ressignificar essa Páscoa que os judeus viviam. Então, essa realmente agora chegou a hora da gente viver essa Páscoa definitiva, a boa Páscoa, que é o que a gente conhece até hoje. E um outro trecho também que chama muita atenção é que Jesus fala: desejei muito, muito comer convosco essa ceia pascal antes de sofrer. Isso também Jesus já estava, né, dando indícios para eles de que essa Páscoa ela seria diferente, de que esse momento realmente seria um momento diferente de todos os outros, de todas as outras Páscoas que eles viveram. Então, ele disse isso logo no início, né, da ceia, da Santa Ceia, da ceia pascal, né, que ele desejava muito comer com eles, até porque, e ele também falava, né, que depois dessa refeição, né, que ele que só seria bebido o vinho, o cálice de vinho, depois do reino de Deus, né? Então, ele já estava dando sinais realmente de tudo que ia acontecer, porque ele já sabia tudo que ia acontecer. E aí, aqui, a gente vai fazer eu vou explicar para vocês como que funcionava essa Páscoa, né, dos judeus, como que funcionava essa ceia, né, antes da Páscoa que a gente conhece hoje. Então, como que funcionava? Nessa ceia, eles tomavam 4 cálices de vinho. Então, logo no começo da ceia, então o rabino ou, né, o pai da família, porque as famílias faziam nessa ceia, ele começava fazendo uma bênção, né, uma oração, e aí eles faziam, o patriarca, ele servia o primeiro cálice de vinho, que era considerado o cálice da santificação, tá? Então, ele proferia uma bênção, uma bênção, e eles faziam esse primeiro cálice, que é o da santificação. Depois disso, é o cálice da proclamação. Então, eles liam o livro de Êxodo, né, faziam uma leitura de Êxodo, que falava até da passagem da libertação do povo de Israel, e aí o patriarca, o rabino, quem estava celebrando, fazia eles tomavam o segundo cálice de vinho, que seria o cálice da proclamação. O terceiro cálice de vinho, ele era servido somente após a refeição. Então, de novo, o patriarca, o rabino, né, da família, ele abençoava toda a comida, e geralmente era pão, frutas, e sempre tinha um cordeiro assado, né, que é o que eles comiam nessa ceia, né, nessa ceia pascal. E aí, depois que eles comiam, aí eles tomavam esse terceiro cálice de vinho. E por fim, que era o cálice da bênção, né? E por fim, eles também, entre esses cálices, eles também cantavam os salmos, tá? Então, eles também liam e cantavam os salmos durante essa ceia. E aí, no último cálice, que é o cálice da consumação, ou seja, a consumação do sacrifício perfeito do cordeiro, que é o cordeiro que eles estavam comendo ali, de novo era entoado os salmos, e aí eles tomavam o quarto cálice, que era o cálice da consumação, tá? Então, Jesus, no versículo 19, ele diz que tomou o pão, deu graças e repartiu, né? Então, essa é a hora que Jesus faz ele vai até o terceiro cálice, né? Então, ele reparte o pão, ele fala do vinho, que representa o sangue dele, fala do pão, que, né, tomar e comer em memória de mim, né? E aí ele serve a refeição e esse terceiro cálice de vinho, que é o que eles tomam. Jesus, na Santa Ceia, ele não toma o quarto vinho, ele não toma o quarto cálice de vinho, na verdade, nenhum deles toma o quarto cálice de vinho, até porque ele fala ali, né, depois que eles fazem que eles comem, que eles tomam o terceiro cálice de vinho, ele anuncia que ele sabe que um deles vai traí-lo, né, e que vai falar que vai entregá-lo, e aí eles ficam todos alvoroçados para saber quem que vai entregá-lo. Jesus,
não toma o quarto cálice de vinho, porque ele realmente não quer que a Santa Ceia ele termine ali, que consume ali o sacrifício perfeito, né? Ali naquele momento onde eles estão. Então, ele meio que faz propositalmente mesmo. Então, é como se ele não encerrasse mesmo a Santa Ceia, porque ele quer que essa Santa Ceia ela se prolongue ao longo, né, do período da crucificação, da paixão e ressurreição. Então, ele não faz essa parte da consumação. É como se ali a ceia pascal deles não tivesse finalizado, ela ficou incompleta, vamos dizer assim. E aí, nesse momento, depois que eles tomam o terceiro cálice de vinho, que eles comem, aí ele fala para eles irem para o Monte das Oliveiras, que é onde, né, que tem uma passagem que eu acho maravilhosa, né, que aí eles vão para os Montes das Oliveiras, e é nessa parte onde Jesus fala, né, orai para não entrardes em tentação. E aí, aqui nesse momento, né, diz que Jesus sente uma agonia mortal. Existe um estudo que diz que a maior agonia que o ser humano pode sentir são aqueles que são condenados à morte, que estão na fila para serem, né, que passam pela execução da morte, né? E diz que a agonia que Jesus sentiu no Monte das Oliveiras foi muito maior do que a agonia que já se sabe que o ser humano sentiu. E nessa noite, de quinta para sexta-feira, que ele orou muito, né? Ele foi muito tentado pelo Satanás, né? A tentação foi muito grande, né? E é daí que surge aquela frase, né? Orai e vigiai, porque ele pede para os discípulos vigiá-lo, né? Enquanto ele vai orando ali. E aí, ele é tentado a tomar o quarto cálice. Então, é por isso que eu, não sei vocês, mas eu nunca entendi, né, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres, né, essa é uma passagem de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Por quê? Porque se ele tomasse este cálice que Satanás estava tentando ele iria... Aí fez um barulhinho, não sei se alguém chegou, alguém mandou um... Ah, tá. Se ele tomava o quarto cálice, e tudo estava consumado, ou seja, o sacrifício ali já tinha, o sacrifício perfeito já tinha se consumado, e aí Jesus pede, afasta de mim esse cálice, porque ele não queria consumar naquele momento, aquele não era o momento da consumação, né, de encerrar e de chegar ao momento do sacrifício perfeito. Então, no Monte das Oliveiras, Jesus é entregue por Judas, né? Então, ele passa a noite inteira orando, e na parte da manhã, Judas o entrega, fala, né, que ele está no Monte das Oliveiras, e aí a gente entrega aos soldados, então, com um beijo, depois começa todo o sofrimento que já conhecemos. Passa a noite toda de quinta para sexta-feira, é apanhado na sexta-feira da manhã, é condenado à morte, carrega a sua cruz e é crucificado. Bom, toda essa parte da paixão, da crucificação, né, não vou entrar num detalhe aqui, porque a gente já sabe, e também o foco não é esse. E aí, quando Jesus está lá na cruz, né, ali praticamente no horário da sua morte, né, muito próximo da sua morte, ele diz, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram uma esponja ensopada de vinagre a uma vara e aproximaram a esponja à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está realizado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. João, né, capítulo 19, versículo 28. Eu sempre vi essa passagem, quando fala Jesus tem sede, dá um vinagre a ele, que seria só mais um mal que estavam fazendo para Jesus, porque você imagina uma pessoa que já tinha passado tudo que ele passou, e aí com sede, vão lá e te dão um vinagre, né? Deve ser uma sensação assim, horrorosa, deve ser uma coisa que não dá nem para imaginar. Então eu sempre vi essa passagem como isso. E agora, entendendo toda a história, agora sim fez todo sentido. Jesus não estava com sede. O vinagre é o vinho envelhecido, é o vinho podre, na verdade, é o vinho estragado. Essa esponja que embeberam o vinagre é uma esponja que os judeus usavam, porque lá na época dos judeus, o que eles faziam? Eles queimavam, eles sacrificavam o melhor cordeiro, o cordeiro, né, das famílias, o mais jovem, o melhor de todos eles, né? Eles sacrificavam para a purificação dos seus pecados. Então, eles queimavam o cordeiro, né, e eles acreditavam que essa fumaça,
ele ia para o céu de forma que ia levando todos os seus pecados. E o sangue dos cordeiros, eles eram embebidos nessa esponja, que foi a mesma esponja que eles embebedaram com vinagre para dar a Jesus, e atiravam o sangue dos cordeiros também nas casas em forma de purificação. Então, isso tudo não é uma coincidência. Isso tudo realmente nos trouxe a mensagem de que esse vinagre que Jesus bebeu é o quarto cálice. Agora sim chegou o momento de que tudo estava consumado, de que aí sim agora o sacrifício perfeito teria acontecido. E se a gente for parar para pensar, eu falei para vocês no começo, né, um pouco antes, que a ceia pascal dos judeus era feita com o quê? Com pão, com vinho e com um cordeiro assado. Na ceia pascal, da Santa Ceia, não tinha o cordeiro, só tinha o pão e o vinho. Por quê? Porque Jesus é cordeiro. Jesus é o cordeiro. É ele que está sendo sacrificado para a salvação dos nossos pecados. Como ele é filho de Deus, ele é o melhor cordeiro de Deus, né, que é o único, na verdade, ele está salvando os pecados de toda a nossa humanidade. Então, todos os nossos pecados. Então, assim, cada vez que a gente estuda mais a história, né, a fé católica, eu penso, nossa, é tão triste ver pessoas ofendendo Jesus, não que eu não faça isso, né, não que, porque todos nós somos passíveis de erros e pecados, mas quando a gente entende tudo o que aconteceu, toda essa história, né, ele não consumou a ceia pascal na Santa Ceia, depois ele foi tentado a isso, então agora fez todo sentido na minha cabeça, agora eu entendi porque que ele fala, faça de mim esse cálice, porque não era o momento da consumação, e quando lhe dão o vinagre, aí sim, e o vinagre é o vinho podre, que também é outra coisa que eu não sabia, e aí sim, né, ele faz o quarto cálice, a consumação, para mim foi assim, muito especial, né, e lá no começo, lá na Santa Ceia, ele dizia, né, que o cálice da bênção, ele dizia que não voltaria a tomar do fruto da videira até que viesse o reino de Deus, é exatamente nesse momento, tanto que ele toma, né, o vinagre ali, e ele fala, agora sim, tudo está realizado, inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Jesus, ele não tinha pecados para confessar, né? Então, lá na cruz, no seu leito de morte, quando ele fala assim, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, ele está pedindo perdão dos nossos pecados. Então, é lógico que a gente também ouve muito essa história, a história no momento em que os ladrões falam com ele, né? E aí ele fala isso. Mas quando ele fala, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, ele está falando de todos nós, ele está falando de toda a humanidade. Então, ali quando ele está sendo finalmente sacrificado como Cordeiro de Deus, né, para a nossa salvação, ele pede, né, para Deus para nos salvar dos nossos pecados. Então, isso para mim também fez entender, né, mais ainda a importância e a questão da ressurreição, da paixão de Cristo, realmente, assim, até, né, quando eu vi tudo, falei, meu Deus, eu fiquei doida, emocionou demais. E aí aqui, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é por isso que a gente ouve, muitas vezes, na missa, né, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro para a salvação dos nossos pecados, né, então, eu acho isso maravilhoso, com certeza não existe amor maior, né, pelo outro, do que o que Jesus tem por nós, e nenhum sofrimento é maior do que foi o sofrimento de Jesus na crucificação, e não só na crucificação, né, vem lá da questão da agonia, do Monte das Oliveiras, até a sua crucificação. E aí, depois, né, no domingo, a gente sabe que Jesus foi ressuscitado, e aí sim, né, a gente vive celebra, né, e assim, faz a consumação realmente dessa Páscoa perfeita. Então, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem acredita em mim nunca morrerá. Acreditas nisso? João, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Bom, meninas, agora a gente vai fazer a conexão da Santa Ceia, da Páscoa em si, com a missa. O que acontece na missa? Na Santa Missa, toda Santa Missa, de todo santo dia, de todos os domingos, a gente revive a Santa Ceia. A gente revive toda a Páscoa de Jesus, desde a quinta-feira até o domingo. E assim,
por mais que talvez vocês possam até falar, mas isso eu já sabia, mas isso tudo bem. Mas o que eu queria passar para vocês, eu queria que vocês soubessem, né, que foi o que eu aprendi em tudo isso, é que a missa não é uma representação, não é um teatro, não é uma celebração para a gente lembrar da Santa Ceia. Não. A missa, ela é a Santa Ceia e a Páscoa. A Santa Ceia, a Paixão e a Páscoa. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Toda missa, a gente repete a Santa Ceia, a gente repete a Páscoa. Então, não ir à missa é quase que um delito, assim, muito grave, porque vocês têm a oportunidade de estar ali na presença de Jesus, né? A gente tem ali de reviver toda essa tudo que aconteceu, né? E muitas vezes a gente não quer ir, enfim. São José Maria Escrivá tem uma frase que ele diz: se você acha a missa longa, é porque seu amor é curto. Então, se todos nós católicos entendêssemos realmente o que significa, o que é a Santa Missa, eu até nem gosto, não quero usar muito essas palavras para a gente não ficar com essa coisa de, né, que é uma encenação, um teatro, até para mim isso, o que é a Santa Missa, porque eu também tenho que ficar repetindo para mim isso, para eu acreditar. Então, é muito importante que a gente peça para Jesus nas nossas orações que aumente cada vez mais a nossa fé e aumente o nosso amor à missa, porque ali é realmente onde a gente revive essa Santa Ceia e revive a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, toda missa nós vivenciamos tudo isso juntamente com Jesus. Então, em toda missa, Jesus é sacrificado mais uma vez para o perdão dos nossos pecados. Então, eu vou explicar para vocês, então, agora, né, as partes da Santa Missa, partes por partes, né, fazendo uma conexão com toda essa história que eu dividi com vocês aqui. Então, antes de começar a missa, antes de começar essa parte da missa, eu quero ler um trecho aqui, para vocês entenderem agora um pouco do papel do sacerdote na missa, tá? E eu vou ler um trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica. É o trecho 1088. Para realizar tão grande obra, como é a dispensação ou comunicação da sua obra de salvação, Cristo está sempre presente na sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu outrora na cruz. O padre, na missa, ele é o próprio Jesus Cristo. Quer e, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Está presente com a sua virtude nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. O Padre é o próprio Jesus Cristo. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida, na igreja, a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta os salmos. Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o que acontece? A missa. Antes de começar a missa, como o padre, ele é Jesus Cristo, né, ele é Jesus Cristo na Santa Missa, uma coisa que também aconteceu na Santa Ceia foi o lava-pés, né? Então, a gente não falou sobre ele, mas uma coisa também interessante agora que eu lembrei, aquela parte onde fala, que inclusive a Jéssica menciona isso no curso, e eu acho importante também falar, que o terceiro cálice não se consumou, né? Se você houver, que a Santa Ceia terminou no terceiro cálice e não foi para o quarto, em várias passagens da Bíblia tem essa confirmação, tá? Então, em várias passagens da Bíblia, é mais do que confirmado que realmente Jesus não tomou o quarto cálice na Santa Ceia, se consumando só na hora da sua morte. E o lava-pés, que Jesus faz também ali na Santa Ceia, ele lava os pés dos discípulos, dos seus discípulos, para exatamente purificá-los, né? Com a água benta, para purificá-los, ele lava os seus pés exatamente por conta disso. Então, por que eu estou falando do lava-pés? Porque antes da missa acontece uma coisa que eu, pelo menos, também não sabia. O padre, ele lava suas mãos na sacristia antes de entrar para a missa, porque é a primeira purificação que ele faz para, né, se tornar Jesus diante de nós ali na missa.
Então, a missa, ela não começa quando quando termina a entrada de procissão e quando ele começa a missa. A missa começa já na sacristia, quando o padre lava suas mãos pela primeira vez. Quando o padre entra na igreja, ali representa o caminho de Jesus até o Calvário. Então, no primeiro minuto, né, que a gente esteja lá presente para assistir a missa, é muito importante que a gente já entre em estado de graça, que a gente já se concentre, porque a procissão de entrada, ela já é o começo da missa, ela já representa a caminhada de Jesus no Calvário. Agora eu não vou me lembrar quem, mas a missa, a gente passa por 4 sentidos na missa, não lembro quem que descreveu isso. Mas é a visão, o olfato, a audição e o paladar. A audição, né, porque a gente ouve, lógico, né, o que estão falando ali na missa. O paladar, porque a gente, né, tem a comunhão de Jesus Cristo na Eucaristia. O olfato é através dos incensos. Então, a gente sabe que não são todas as missas, né, que tem o incenso, mas o incenso, ele nas missas festivas, ele sempre está presente, então ele vai purificando, né, geralmente o caminho ali onde Jesus vai passando até o Calvário. O Calvário é o altar, tá? Então ele sobe, o Calvário sempre vai ser elevado, porque ele vai subir o Calvário, então a escada ali vai representar a subida do Calvário. No altar, a gente vê 4 itens do Calvário, mas isso eu vou explicar na aula sobre o que a gente vai falar da igreja, tá? Todo altar, ele tem que ter uma pedra, um pedaço de pedra, então todo altar, toda a igreja tem que ter uma pedra, que representa, né, a rocha, que Jesus fala, que é para criar a igreja em cima da rocha, e todo altar tem a relíquia de algum santo, tá? Mas isso depois eu explico mais na parte da igreja. Então, aí o incenso serve para purificar, então a gente tem o olfato, eu não lembro agora se eu não falei todo, falta um, né, mas não lembro qual que falta. Mas, enfim, mas acho que é mais o olfato, porque os outros realmente são mais, a gente realmente vive, né, então a missa, a gente realmente vive a missa através dos nossos 4 sentidos. Então, nos ritos iniciais, né, o padre inicia. Quando a gente faz o nome do Pai, e eu também dei outro significado para o nome do Pai, então, porque às vezes a gente fala, não faz do Filho, do Espírito Santo. Não, o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É a cruz. É para a gente nunca se esquecer da crucificação de Jesus. Então, a gente tem que fazer ela, né, com muita humildade e fazer ela realmente muito, né, com respeito que realmente o sinal da cruz ele merece, né? E aí, então, logo depois da entrada vem o ato penitencial, que é onde a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados, atos, né, cometidos por atos, atos e omissões, né? Então, o padre ou vai ser cantado ou vai ser falado, e aí a gente vai pedir, né, vai fazer o ato penitencial, ou seja, nesse momento é onde a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados, né, de tudo que a gente ofendeu, né, a Deus. Depois vem o glória, e aí depois, quando vem o glória, é a hora da gente agradecer, então tudo de agradecer aquilo que tem de bom, né, na nossa vida, né, que Jesus nos proporcionou. Na quaresma e no advento não fazem o glória, ele pode ser cantado ou falado, né, e depois disso, o padre vai fazer a primeira oração, então é quando ele fala, oremos. Nessa parte que o padre fala, oremos, é o momento que a gente tem de trazer as nossas intenções. Então, cada um, lógico, no seu particular, quando o padre fala, oremos, tragam as suas intenções, porque é nesse momento que a gente vai falar, que a gente tem que trazer as nossas intenções. Então, aí se encerra os ritos iniciais, a gente faz todo ele em pé, né? E aí passa para a liturgia da palavra, tá? A gente tem duas liturgias na missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia, ela serve para para ordenar a missa, né? Então, ela serve para coordenar ali, usar a sequência de atos da missa. A liturgia da palavra, né? Ela é seguida por um documento que chama Missal Romano, né? Então, esse missal, ele é atualizado a cada 2 anos, e a cada 2 anos, a parte das leituras, né? Primeira leitura, segunda leitura e os salmos, e o evangelho a cada 1 ano.
Na primeira leitura é sempre Antigo Testamento, a segunda leitura é sempre o Novo Testamento, e o Evangelho sempre vai fazer uma conexão com a primeira e a segunda leitura. Eu sempre soube, isso é uma coisa que eu sempre soube, né, que a missa em qualquer lugar do mundo, ela é igual, ela é idêntica, né, ela pode ser aqui, pode ser no interior da Bahia, pode ser no interior da África, aliás, os africanos são muito católicos, isso é uma coisa também que eu descobri recentemente, a missa, ela é idêntica, então a liturgia da palavra, a liturgia da missa, ela é igual no mundo inteirinho, tá, então hoje a liturgia da missa de hoje vai ser igual aqui como em qualquer lugar. Se não for, aí é porque é alguma igreja que realmente está saindo não está seguindo, né, o missal romano, a tradição católica, e ela está errada, e é por isso que a gente tem que rezar muito por ela, pelas igrejas, pelos padres e tudo mais, porque infelizmente a gente sabe que isso pode acontecer. Então, e aí depois que eu estudei a Santa Missa, eu falei, mas é óbvio que a Santa Missa tem que ser igual. Agora para mim ficou óbvio. Na Santa Missa, a gente revive a Santa Ceia. A Santa Ceia e a Páscoa, ela foi uma só. Então, não tem como a missa ser diferente. Porque eu vou reviver tudo que passou, né? A gente vai reviver novamente o sacrifício de Cristo, então como que a missa vai ser diferente? Não tem como ser diferente. Ela realmente é igual. Se for diferente, é porque alguma coisa está errada. Tá? Então, ela realmente é igual. O que pode acontecer dependendo da cultura do país, ter alguns elementos a mais a mais ou a menos, a menos não, mas a mais, que sejam tradicionais da cultura. Então, por isso que eu falei da África, porque eles fazem as suas danças tradicionais na missa, parece que, se não me engano, a missa deles é até um pouco mais longa. Isso não tem problema, tá? Mas as liturgias, todo esse processo que eu estou falando para vocês, as partes da missa, elas são iguais no mundo inteiro. Podem ter elementos cada um da sua cultura, mas as partes da missa, ela tem que ser elas têm que ser iguais, tá? A gente tem o canto dos salmos, então lembra que lá na ceia pascal também tem a canto dos salmos. Então lembra que eu falei para vocês, no primeiro cálice que o rabino, o segundo cálice, né, da proclamação, o rabino ou o patriarca, e no caso de Jesus Cristo na Santa Ceia, eles faziam a leitura do Êxodo, a leitura do Antigo Testamento. Depois eles cantavam os salmos. A gente também canta os salmos, e depois a segunda leitura, que é a leitura do Novo Testamento. E aí vem o Evangelho. E aí o Evangelho, obrigatoriamente, é o padre que vai fazer a leitura. Por quê? Porque o padre é o Jesus na Santa Missa. Então, o Evangelho, ele é a hora da catequese da missa. Então, Jesus, na sua vida pública, ele reunia as pessoas, ele reunia os discípulos e ele dava catequese para esses discípulos. Então, o padre faz exatamente o que Jesus fazia na época da sua vida pública. Então, é por isso que ele lê o Evangelho e ele faz a homilia. Porque a homilia não é ele falando, é Jesus falando com a gente. É Jesus explicando para a gente como que nós devemos seguir a nossa vida, né? Como que nós devemos seguir a nossa vida de forma que a gente siga servindo a Cristo e em busca da salvação da nossa alma. E aí a gente termina o Evangelho, a gente vai para o Crer em Deus Pai, né? Para o Credo. E aí a gente emenda com as orações da comunidade. Aí termina a liturgia da palavra, tá? Então, na oração da comunidade, termina a liturgia da palavra e a gente começa a liturgia eucarística. O primeiro passo da liturgia eucarística é a oferta, quando Jesus é entregue ao sacrifício. Então, a oferta, o momento do ofertório, meninas, é um dos momentos mais importantes da missa. Não é o momento só de dar a moedinha, né? Não é o momento só de dar o dinheiro. Muito pelo contrário, até porque isso tem uma representação, né? A gente dá o dinheiro que é fruto do nosso trabalho, exatamente para ajudar a obra da igreja, né? Obras de caridade e tudo mais. É um momento de caridade. Mas não é só isso. Como é nesse momento que Jesus está sendo sacrificado, ou seja, né, que ele está sendo lá, né, crucificado, é nesse momento que a gente também entrega todos os nossos sofrimentos a Jesus. Então, é muito importante a gente se atentar a isso na hora do ofertório. E se vocês perceberem, né, quando está passando lá as cestinhas, né, e eu tenho reparado mais nisso, em tudo que o padre faz. Neste momento, o padre purifica a sua mão mais uma vez, então é a segunda vez que ele lava a sua mão com água benta. Ele pega o cálice de vinho e ele coloca água no vinho. Ele coloca, né, um pingo de água, um pouco de água no vinho. Essa água representa nós. Então, é nós que ele está colocando
é todos nós que ele está colocando no sangue de Jesus, no meio do sangue de Jesus. Tá? Então, então, a hora do ofertório é uma das horas mais importantes da missa, né? Que a gente realmente temos que ficar muito atento. E aí vem a parte realmente da liturgia eucarística, que também é um momento que a gente deve ficar extremamente atentos, em silêncio e em pé, tá? Então, a liturgia eucarística, a parte mais importante da missa, é quando o mistério da crucificação realmente acontece e devemos estar atentos em silêncio. Neste momento, ocorre a transubstanciação. Então, o que significa a transubstanciação? É quando aquele corpo, a hóstia, e a palavra hóstia significa vítima, é quando a hóstia se torna o corpo de Jesus Cristo. A Isabela compartilhou com vocês, eu acredito que tem um tempo, mas a gente pode compartilhar de novo, um vídeo que fala sobre os milagres eucarísticos. E em todos os milagres eucarísticos, quando foram se analisar a hóstia, ela tinha células de ser humano. Inclusive, um dos milagres eucarísticos, quando foi feita as análises, tinha inclusive células do coração, do músculo do miocárdio, na hóstia. Então, a gente não comunga simplesmente uma hóstia, não comunga simplesmente, né, um pão. A gente comunga o corpo de Cristo. Eu me recordo da pergunta da Carla, né, que ela fez, acho que foi quando a Isa falou do credo, e ela perguntou se a gente poderia comungar durante a semana, e na missa de domingo, por exemplo. Na verdade, nós deveríamos comungar todos os dias. O medicamento que a gente toma hoje para uma dor de cabeça, ele é um medicamento para o nosso corpo físico. O corpo de Cristo, a Eucaristia, ele é um medicamento que cura a nossa alma. Então, quanto mais comungarmos, então por isso que para mim é tão triste hoje, é tão sofrido, ainda mais vendo tudo isso, não poder comungar, porque eu não posso receber nem o corpo nem o sangue de Cristo hoje, porque, né, estou nesse processo aí de pecado mortal. Mas é importante também saber que a igreja, ela não de Jesus Cristo, que é a igreja, e o evangelho dessa semana toda, se vocês leram junto comigo, falou disso, ela não vai excluir você que não pode hoje comungar, tá? Inclusive, a gente pode fazer a comunhão espiritual, que também é tão importante, mas é claro que hoje, eu sabendo de tudo isso, seria muito mais gratificante eu poder realmente fazer a própria Eucaristia, mas eu tenho fé de que esse dia vai chegar. Então, quando o padre fala, eis o mistério da fé, o pão e o vinho já são Cristo naquele momento, tá? E aí na sequência vem o Pai Nosso, que nós não levantamos a mão, não damos a mão, é só o padre que levanta a mão. E a oração da paz é só o padre que faz, nós não fazemos, tá? E aí tem um momento onde ele fala, né, onde ele vai encerrando ali a liturgia eucarística, felizes os convidados para a ceia do Senhor, e a gente responde humildemente, né, que não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer só uma palavra e serei salvo, né, nós não somos dignos de Jesus entrar na nossa morada, mas se ele disser somente uma palavra, nós seremos salvos. A gente não deve sentar, tá, até a comunhão, então, e aí vamos até a comunhão de Cristo. Depois a gente vai ter a oração depois da comunhão, né? Isso já está nos ritos finais, que aquela oração representa que tudo está consumado, né? Então, aquela parte final ali da crucificação de Jesus. Quando o padre vai fazer a oração final, nós devemos abaixar a cabeça ou nos ajoelharmos. Então, assim, meninas, é muito importante a gente ter em mente que não é porque a gente comungou, agora acabou, né? Muita gente acaba, né, tendo essa ação, né, eu fiz isso por muitos anos, tipo, beleza, agora já foi a comunhão, já tá tudo certo. Mas é por ignorância também, tá? A gente também não pode julgar, porque, né, o que eu tô passando para vocês aqui é um mínimo, né, do que é a Santa Missa, porque a gente não faz ideia do que realmente é, então as pessoas não sabem, né, elas acabam fazendo isso por ignorância. E nós não devemos sair do banco até que o padre vá embora, porque, né, se Jesus Cristo está ali na nossa frente, eu não vou dar as costas para ele antes dele sair primeiramente. Então, a gente também não deve fazer isso, tá?
Uma outra coisa que eu também queria falar, né, sobre a missa de domingo, né, a gente sabe que tem missas todos os dias, a Carla perguntou sobre a questão do domingo, e aí eu vou ler um outro trecho aqui, que fala sobre, no Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o domingo. O que acontece? O domingo, ele é o dia do Senhor. Lá, né, nos primórdios, né, Jesus Cristo reunia as pessoas para falar, e depois os apóstolos continuaram com isso, depois que Jesus morreu, aos domingos. Então, mas não é só por causa disso, né? Domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, fazerem memória da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, e darem graças a Deus, que os regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Quando meditamos, ó Cristo, nas maravilhas que tiveram lugar neste dia de domingo da tua santa ressurreição, dizemos: bendito o dia de domingo, porque nele teve início a criação, a salvação do mundo, a renovação do gênero humano. Foi nesse dia que o céu e a terra se congratularam e que todo o universo se encheu de luz. Bendito o dia de domingo, porque nele foram abertas as portas do paraíso, para que Adão e todos os deportados nele entrassem sem temor. Domingo é um dia santo, né? Nós, inclusive, não deveríamos trabalharmos no domingo. Nós realmente deveríamos santificar os domingos, irmos à missa e dedicarmos ele realmente, totalmente, né, à igreja e à nossa família. Bom, é isso, meninas. Eu espero ter passado pelo menos um pouco da emoção toda que eu senti quando eu estudei tudo isso, né? E que, né, traga algum significado para vocês. Silêncio. Tava terminando, esperando você acabar. Eu me emocionei várias vezes com a sua aula. Eu também não sabia que metade do que você falou. Então, Tudo faz muito mais sentido agora e nos... já tô arrepiada. Me faz ainda ter mais vontade de de a missa. ir à missa diariamente, não só mais aos domingos. E todo o significado que isso tem. Muito obrigada pela aula. Imagina. E, Quando... inclusive, eu estava aqui na minha cabeça já pensando, eu quero a sua licença, se você permite, se você concorda, de eu mandar essa sua aula para o Padre Nicolau. Claro. Porque Não. isso é algo que todo mundo deveria saber, gente. Isso é algo que deveria ser passado. Eu nunca tive uma aula dessa na catequese. Então, exatamente. E as pessoas não sabem. E, infelizmente, as pessoas... Eu sei que a gente quer trazer as pessoas para a igreja, mas a gente só vai trazer as pessoas para a igreja quando as pessoas entenderem o que realmente se passa. Então, as crianças, elas têm catequese. Há 1, 2 semanas, acho que foi há 2 semanas